Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, cola na resenha do Drex. Bora lá para mais um videozão aí, é lógico, pra gente trazer aí os assuntos polêmicos, porque acabou rolando uma boa repercussão depois da vitória do São Paulo ontem no Campeonato Brasileiro contra o time do Vitória. Não é verdade? Teve aí entrevista do Carlos Belmonte, vamos comentar sobre essa entrevista, né? Vamos falar mais uma vez da arbitragem. Até porque ontem ficou muito claro a má intenção do árbitro de vídeo naquele lance do Ferrarese. Vamos dar uma comentada sobre esse assunto. E quem apareceu, meus amigos? Quem apareceu? Exatamente, ele, Júlio Casares, apareceu. E eu vou passar aqui uma sonora que ele acabou dando ontem após a vitória do Tricolor, fechou? Então, deixa aquele likezão para fortalecer aqui o canal Resenha do Drex, se inscreve aí também que é super importante e gostaria muito de saber da sua opinião sobre todos os assuntos que a gente vai trazer por aqui, fechou? Então fica até o final aí e comente sobre esses assuntos que é super importante, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre esses assuntos polêmicos, né? E também sobre a entrevista do Carlos Belmonte, recadinho rapidinho, velho. Se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal Resenha do Drex, aproveita, já se inscreve, porque é o seguinte, chegando em 1000 inscritos, estarei presenteando um inscrito aqui do canal para ganhar uma camiseta da loja Manto Tricolor. Exatamente, as camisetas aí que demonstram o verdadeiro sentimento do torcedor tricolor, as camisetas que eu visto aqui nos vídeos, nas lives, nos nossos programas ao vivo lá do canal principal. Então, se você tiver a fim de ganhar uma camiseta, tem que ser inscrito aqui no canal, também tem que participar, comentando, deixando o seu like, dando aquela movimentada, compartilhando para os amigos, que é sempre legal, fechou? Lá no canal Drex no React também, hein? Chegando a 500 inscritos, você pode ganhar uma camiseta da loja Manto Tricolor e também lá no canal principal, no Drex Tricolor. Então, se você se inscrever nos 3 canais, movimentar os 3 canais, você tem grande chance de ser o escolhido e ganhar a camiseta da loja Manto Tricolor. Então, dá aquela moral pro Drex, que o Drex dá essa moral aí também pra você, fechou? Beleza? Então é isso. Tá dado o recadinho pra vocês se inscreverem aí nos canais. E é lógico, vamos falar sobre os assuntos. Deixa eu até deixar aberto aqui as falas que eu quero passar pra vocês, mas isso daqui a pouco eu utilizo. Quero falar primeiramente do VAR. Você já deve ter visto aí nas redes sociais, né? Até porque a CBF acabou liberando, né, o áudio do VAR. Por quê? Por que a CBF liberou o áudio do VAR? Porque, né, teve alteração, né? O VAR chamou e o juiz foi até o VAR. E com o auxílio do VAR teve alteração da decisão dentro de campo. Então é por isso que a CBF acaba liberando aí, né, o áudio do VAR. O contrário, no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, como não teve alteração, então não foi divulgado o áudio do VAR, mesmo o São Paulo solicitando para a CBF, a própria não liberou o áudio nem para o São Paulo, muito menos público aí, principalmente para a torcida tricolor, tá? Bom, ficou na cara, né? Ficou na cara a intenção de prejudicar o São Paulo ontem, né? Aquele lance do Ferrarese, né? Que estava no chão, com a mão na perna, sentindo dor. E quando a bola vem na direção dele, ele bota o rosto, a mão assim, ó, para proteger, para não tomar uma bolada no rosto. Até porque ele estava no chão deitado, desprotegido. E por incrível que pareça, nesse lance, o senhor, eu anotei o nome dele aqui, Daniel Nobre Bins. E ele já fez muito VAR do São Paulo, hein? Muito VAR.
chamou o juizão, que não é lá aquelas coisas, mas acertadamente não seguiu os conselhos e a imposição do senhor Daniel Nobre Bins, que sim, disse que o jogador do São Paulo colocou a mão na bola deliberadamente, com a intenção de colocar a mão na bola. Olha que absurdo, meus amigos. Que absurdo. Então, quando eu falo, e não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, a gente sempre vem falando. Não é porque ganhou o jogo, deixa pra lá. Ganhamos o jogo, então não vamos reclamar, ou não precisa enviar nenhum ofício para a CBF nem nada. Muito pelo contrário. São nas vitórias que, se em algum lance a gente se sente prejudicado, a gente percebe que existe sim a má intenção ou do árbitro de campo ou do árbitro de vídeo em prejudicar o São Paulo, é aí que a gente tem que reclamar. É nesses momentos que a gente tem que reclamar. Então fica aqui mais uma vez para ficar registrado a nossa indignação, a nossa revolta, porque ficou muito explícito ontem que o Ferrarese ele foi para se proteger e o árbitro de vídeo, mais uma vez, Daniel Nobre Bins, disse exatamente: o jogador coloca a mão na bola deliberadamente quando há decisão de querer tocar a bola com a mão. O São Paulo fez alguma coisa? Você escutou alguma coisa sobre a diretoria ou a gestão do São Paulo falar sobre esse assunto? A gente teve a entrevista do Belmonte depois da partida, teve uma sonora do Casares, que chegou até a falar da arbitragem, mas do que cobrar, ele acabou parabenizando a arbitragem. E eu vou ler aqui para vocês a sonora. O nosso presidente Júlio Casares, ele falou o seguinte, queria salientar que a chamada do VAR no primeiro tempo foi algo inacreditável. Gostaria de parabenizar o árbitro de campo, porque uma marcação de pênalti seria algo completamente absurdo. Falou rapidamente Casares para a ESPN nos corredores do Morumbi. Mas isso só não adianta. Isso só aqui não adianta. Você dá entrevista para um veículo, dando uma reclamadinha de leve. Vai adiantar isso? Você viu isso em algum lugar? Você viu alguém postar isso em algum lugar nas redes sociais? A palavra do Casares? Você viu o próprio Casares, que gosta bastante de te aparecer nos momentos bons, nos momentos das vitórias? Você viu ele postando isso na rede social? Eu não vi, até porque sou bloqueado há muito tempo. Mas sempre quando ele posta alguma coisa, os amigos me mandam ou no grupo do canal do WhatsApp, ou então no direct lá no Instagram. Não recebi nada. Então de que adianta? E quando a gente fala que falta bastidor para essa gestão, e não é de hoje, é isso. É esses detalhes. Não adianta vir dar entrevista para um veículo de comunicação, dando uma cutucadinha no VAR e ainda dando parabéns para o árbitro de campo, que fez o correto, não fez mais do que a obrigação dele não dar e não seguir com a ordem de imposição do VAR, que queria prejudicar o São Paulo. Naquele momento, o São Paulo estava ganhando de 1-0 já. O lance foi no primeiro tempo.
Então eu não podia deixar de pontuar essa situação, porque mais uma vez a gente precisa vir aqui falar de arbitragem, mesmo sendo com o São Paulo vencendo. Porque depois que perde, não adianta. Não adianta choramingar. Tô dizendo diretor de futebol, presidente do São Paulo. Nós podemos reclamar. Nós, torcedores, podemos reclamar. Porque a gente já vem avisando, não é de hoje, que esse time tem bastidor zero. Zero. Então, para deixar registrado mais uma vez a minha indignação com a arbitragem que tentou prejudicar o São Paulo mais uma vez. Como foi contra o Atlético, como foi contra o Inter, como foi contra o Fluminense, como foi contra o Corinthians também. Até quando? Enquanto tá ganhando, ok, beleza, não vão falar nada? Fica aqui a minha indignação e eu tenho certeza que quando você escutou o áudio do VAR referente a esse lance, você deve ter ficado revoltado, velho. Como eu fiquei também. Comente, eu quero muito saber da sua opinião. Comente aqui no campo dos comentários, tá liberado. Quero muito saber sua opinião sobre esse lance da arbitragem. Mais uma vez para ficar registrado e para a gente não esquecer. Árbitro de vídeo da partida de ontem. Daniel Nobre Bins. Que esse cara nunca mais seja VAR de uma partida do São Paulo, tá? Falta bastidor, né? Falta muito bastidor, tá? Vamos falar um pouquinho da entrevista também agora do Belmonte, que ele acabou dando uma entrevista até que longa, né? Quase 10 minutos de entrevista ali na zona mista, né? Na saída, depois, né? Após a vitória do São Paulo ontem pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, é lógico, tem que fazer aquele merchan e falar da loja Manto Tricolor, que vai presentear você com uma camiseta, se você for inscrito aqui no canal Resenha do Drex. E dar aquela movimentada. Tem que participar, mano. Não adianta só mandar um salve. Tem que dar aquela comentada legal, pra saber que você assistiu o vídeo. Não é verdade? O robô do YouTube não é bobo e a gente também só tem cara. Então a gente vai analisar todos esses requisitos aí, porque você tem que ser inscrito nos 3 canais. Drex Tricolor, Resenha do Drex e também no Drex no React. Mas se você quiser já garantir a sua camiseta sem precisar esperar o canal aqui chegar a 500 inscritos, tá aí. No primeiro comentário fixado eu vou deixar o link da loja Manto Tricolor. Você pode também aí escanear com o QR Code, na verdade, que já vai diretamente lá para a loja, né? Só para falar que os preços são baixos e você é super facilitado para fazer os pagamentos. Dá para fazer no Pix, no boleto, dá para dividir em 6 vezes no cartão de crédito. Então dá para levar até a coleção inteira. Se você divide, fica aquela parcelinha pequenininha, fechou? Então aproveita. Loja Manto Tricolor, QR Code na tela e também o link da loja no primeiro comentário fixado, fechou? Manto Tricolor, parceiraço aqui do Drex nos canais parceiros, fechou? Bom, entrevista do Belmonte. Vou passar uma resenha aqui de uma parte e aí é lógico a gente vai desenrolando aí referente à entrevista, porque ele acabou comentando de várias coisas, tá? Abre aspas aqui pro Belmonte, ó. O São Paulo é o único clube da Série A que não contratou ninguém por transferência. E quando você vê a entrevista e ele falando essa parte, ele enchendo a boca como se tivesse um super orgulho de não ter contratado ninguém, velho. É incrível uma coisa dessa. Mesmo quando ele fala uma coisa horrorosa dessa,
parece que ele tá querendo levar vantagem, ele tá se vangloriando que o São Paulo é o único clube que não contratou ninguém, que não gastou R$1 para contratação. E a gente sem zagueiro, não é? E a gente com atacantes que não funcionam, como o nosso camisa 17. Como o Dineno, que chegou contratado a custo zero, mas que ganha 500 picanha por mês. E não joga. Continuando. Reduzimos a folha do primeiro semestre em quase 8 milhões. Isso no geral. É 1 milhão por mês. Sendo que no começo do ano foi passado que a tendência e o objetivo do São Paulo era economizar 1,5 milhão por mês de folha salarial. Então já não conseguiu, né? Que mais? Praticamente cumprimos a meta de vendas que estava prevista no orçamento, mas é um ano difícil. O Crespo é um parceiro desse projeto. Vamos seguir nesse trabalho, buscando jogadores dentro da nossa possibilidade do que possamos fazer. Fecha aspas aí para Carlos Belmonte. O Crespo ele nem gosta de falar. Ontem lá no canal principal, no Drex Tricolor, que a gente faz o pós-jogo, né, a live de pós-jogo, e também a gente faz a coletiva ao vivo dentro do pós-jogo. O Crespo foi perguntado de reforços, não comenta. Foi perguntado sobre as vendas, não comenta. Aí o diretor de futebol vem e fala isso, que tá tudo bem. E ele disse ainda mais. Ele disse ainda que o principal objetivo é fechar no azul. E isso a gente já vem comentando nos outros vídeos aqui do canal. Fechar no azul 2025, no final do ano, é o objetivo. O Ferreirão praticamente fechado já com o Shakhtar. 10 milhões de euros, mais 2 milhões por bônus. Mas você não vai receber agora. Muito menos esses 10 milhões não vai receber agora. Com certeza deve ser parcelado esse valor. Mas entra na receita o valor todo dessa temporada. Só que é o seguinte, mesmo assim, eu ainda acho que o São Paulo não consegue fechar o ano de 2025 no azul, em superávit. Não acho. E o próprio Belmonte falou que vai precisar vender mais jogadores. Vai vender quem, Belmonte? Vai vender quem agora? Vai vender um titular da equipe? Vai vender um Bobadilha? Vai vender um Ferrarese? Vai vender um Rodriguinho? Jogadores que estão sendo importantes para o Crespo? Estão sendo importantes para o nosso time? Vocês estão acabando com o time do São Paulo, que vem se fazendo e virando do avesso para demonstrar um bom futebol, como foi ontem um bom futebol demonstrado pelo São Paulo no triunfo contra o Vitória. Vocês vão começar a desmanchar o time titular agora? Porque vai vender quem? Precisa vender mais. Pelas contas, mais 1 ou 2 jogadores. E aí? Vai vender quem? Situação tá difícil, viu, meus amigos? Situação bem difícil, né? Aí reclamou também que tem que vender jogador porque não bateu as metas, não chegou na final do Paulista. Por que que não chegou na final da Paulista? O que que aconteceu na semifinal contra o Palmeiras? Fomos garfados. O que que faltou? Arbitragem e bastidor.
Não passamos para as oitavas de final, para as quartas de final da Copa do Brasil, que era o que estava previsto no orçamento. Ah, vai ter que vender jogador porque a gente não foi para as quartas. Por quê? Fomos garfados. E não fomos garfados por quê? Porque falta a caralha do bastidor. Você viu que tá tudo uma coisa envolvida na outra? E de quem é a culpa do clube, da instituição, está nessa situação? É minha? É sua? São dos jogadores? É do Crespo? Não. Quem deixou o clube nessa pindaíba, pedindo esmola no mercado e com o Pires na mão, são eles mesmos. Até porque eles mais do que dobraram a dívida do São Paulo quando eles assumiram a gestão do São Paulo. Eles fizeram toda essa cagada. Agora, aperta o cinto e que se dane. Vamos vender todo mundo, porque o importante é fechar no azul. Dane-se brasileiro, dane-se Libertadores. Eles fazem a merda e não assumem a cagada que fizeram. E quem é prejudicado? O time dentro de campo. O treinador, que o Crespo sim tá tirando leite de pedra. Apesar que nós temos boas peças, mas o antigo treinador não sabia funcionar. Crespão tá sabendo utilizar muito bem. E a pergunta que fica é: precisa vender mais jogador? Vai vender quem? Quem mais vão ter que tirar do time, vão ter que tirar do Crespo para tapar o buraco que essa própria diretoria, que essa própria gestão cavou? Que foi mais que dobrando a dívida do clube quando eles assumiram. A gestão anterior já foi uma bosta. A outra, pior ainda. Mas esses caras que estão hoje aí, eles participaram de no mínimo das 4 gestões anteriores, de alguma maneira. E eles conseguiram ser a pior de todas. A pior gestão da história da instituição São Paulo Futebol Clube. Quero muito saber da sua opinião sobre todos esses assuntos aqui que a gente deixou. E mais uma vez a gente sempre vem pontuando e vem avisando. Vamos ver a hora que a bomba vai estourar. Fechou? Tamo junto. É nóis.